questão 1. Então, a questão 1 está mostrando para nós dois conjuntos, olha. Ele nem está chamando de intervalos reais, tá vendo? Ele está falando dois conjuntos. E aí, como a representação está na forma de colchete, eu já vou entender que isso aqui está se tratando de um intervalo real, tá? Então, como essa representação está no colchete, eu já estou pensando aí num intervalo real. Eu vou usar retas para representar esses intervalos reais, mas eu vou colocar as retas uma embaixo da outra certinha para que eu possa ter uma referência de posição, onde essa referência de posição ela vai ser para nós única e exclusivamente para saber quem é maior do que quem. Então, quem tiver mais à direita é sempre maior do que quem está mais à esquerda, tá? Mas não precisa de ser milimetricamente isso, não é esse o objetivo da representação, tá? Então, vamos ler aqui o conjunto, ó. Dados os conjuntos A, então A tem, é fechado no 1, olha só, começa no 1, fechado, e termina no 3, aberto. O que significa isso, dada a aula que a gente acabou de ter? Significa que são todos os números que vão de 1 até 3, incluindo 1 e tirando 3. Né? Então, a gente já, da aula que a gente passou aqui, a gente já consegue definir isso aí já está bem vivo na cabeça da gente. E depois a gente tem o conjunto B, e esse conjunto B, qual que é a característica dele? Ele começa no 2, aberto no 2, ó, aberto no 2, e ele termina no 9, fechado no 9. Olha que interessante. Fechado no 9. Tá? O que significa isso? Significa que são todos os números que vão de 2 até 9, desculpa, incluindo 9, tirando 2. Tá bom? Bom, vamos fazer a reta que representa cada um desses conjuntos, né? Vamos fazer aqui, ó, duas retinhas que representam esses conjuntos. Essa aqui vai ser a reta do conjunto A e essa aqui vai ser a reta do conjunto B. Essas duas retas, elas vão representar os dois conjuntos com a mesma dinâmica, com a mesma distância entre os elementos, tá? Então aqui vai ser o A, aqui vai ser o B. Bem? Então vamos colocar os elementos do conjunto A. No conjunto A, a gente vai ter bolinha fechada para o 1. Então vou colocar o 1 bem aqui mais à esquerda para que ele fique representativo. Bolinha fechada no 1. E nós vamos ter, então, bolinha aberta no 3. Vou colocar o 3 aqui mais ou menos. E aí, não precisa, é claro, de você fazer com a mesma dinâmica minha aqui. O importante é manter números maiores sempre à direita dos números menores. E o B, ele começa no 2 com a bolinha aberta. Só que, olha só, o 2, ele é menor do que o 3. Então, eu vou colocar ele um pouquinho aqui à esquerda do 3. E ele termina no 9 com bolinha fechada. O 9 é maior do que o 3. A gente vai colocar ele mais aqui no finalzinho. Tá? Agora vamos colocar os números aqui para não ficar embolando na cabeça da gente. O 1 vai ficar aqui. O 2 vai ficar aqui. Ok. O 3 vai ficar aqui. E o 4 ou o 9 vai ficar aqui. Pronto. E aí eu vou marcar esses dois conjuntos, tá? Eu vou usar um marcador aqui. Deixa eu colocar esses dois como figura, porque a gente vai desenhar em cima deles. Ah, não, peraí.
Antes disso, deixa eu marcar os conjuntos, né? Então aqui a gente vai ter, ó, o conjunto A vai ser o conjunto que vai aqui do -1 até o 3. E o conjunto B vai do 2 até o 9. Tá bom? Tá aqui marcado meus conjuntos. A gente vai colocar como figura, porque a gente vai desenhar em cima deles, aí depois fica mais fácil de apagar. Pronto. As cores vêm meio bagunçadinhas, mas não tem problema não. Dá pra gente entender quem é quem aqui. Beleza. O que tá pedindo o exercício? O exercício quer que a gente faça aqui, ó. A união B. O que significa isso? Todo mundo que está no A, ou que está no B, ou que está nos dois ao mesmo tempo. Tá ok? Então eu vou criar aqui uma reta para fazer esse conjunto união. Ó, essa reta vai ficar também embaixo aqui. Tá aqui a minha reta. Essa reta vai ser a reta A união B. Desculpa. A união B. Beleza. E aí, o que eu vou querer, pessoal? Olha, eu vou pegar todo mundo que vai começar aqui no 1, né? Então, todo mundo que tem esse desenho aqui, que vai do 1 até o 2. Por que eu estou pegando que vai do 1 até o 2? Porque pertence ao conjunto A. Vou pegar todo mundo que vai do 2 até o 3, porque pertence ali aos dois ao mesmo tempo. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, eu tô com uma sinusite. Tem hora que ataca. Depois eu vou do 3 até o 9, ó. Vou fazer até uma retazinha aqui para me indicar. Vou pegar do 3 até o 9. Beleza. Peguei todo mundo, ou que está no A, ou que está no B, ou que está nos dois ao mesmo tempo. O que eu tenho que pensar agora? Nas extremidades. Essas extremidades vão ser abertas ou fechadas? Isso depende. Na união, eu não quero todo elemento que pertence ao A ou que pertence ao B. Aí eu vou perguntar assim, olha, esse 1, ele pertence ao conjunto A? Sim, a bolinha dele está fechada. Então ele tem que pertencer também à interseção. Vou colocar aqui uma bolinha fechada nele. Ok? E o 9 pertence ao A ou ao B? Sim, pertence ao B. Então vou colocar a bolinha fechada nele aqui também. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a união B, a gente vai ter que a união B vai ser igual a todo elemento X pertence a R. Então é X, deixa eu ver se eu tenho pertence aqui, tem. X pertence ao conjunto dos números reais, vou copiar o conjunto dos números reais aqui de cima, porque eu não sou bobo. Conjunto dos números reais ao quê? Como que eu vou representar isso? O 1 é menor ou igual a X e o X é menor ou igual a 9. Então, esse aqui, se a gente tirar as barrinhas, a gente consegue visualizar melhor. Conjunto. Então, aqui a gente vai ter... Faz as barras tracejadas assim, tipo tracinho.
Não, mas é porque eu vou sempre estar apagando elas. E 9. Ah, tá. Né? Sempre vou estar apagando elas, porque eu vou resolver, eu vou tirar esse conjunto daqui e vou resolver o outro, tá? E se a gente quisesse representar usando colchete, como que a gente usaria? Mesma coisa. A união B é igual. A união B é igual fechado no 1, fechado no 9. Hein? Então, essa aqui é a primeira resposta do número 1. Professor, Oi. no caso, o 2, o 3 e o 2 são incluídos porque no primeiro conjunto o 3 não pertence, mas no segundo já o 3 pertence, né? Exatamente. O 2 não pertence no segundo, mas pertence ao primeiro. Se eles não tivessem interseção, o 3 e o 2 não pertenceriam, né? Não pertenceriam. Perfeito. Certinho. Ok? Então, só recapitulando aqui. Ó, união. Bolinha fechada no 1, bolinha fechada no 9, todo número que está aqui nesse meio. Beleza? Ok, pessoal? Conseguiram acompanhar? Obrigado, André. Sim. Vamos para a interseção. Quando eu estou falando de interseção, nós estamos falando de quê? Pertence ao A e ao B ao mesmo tempo, tá? Pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer a reta. Ela está melhorando. minha tosse. Vamos fazer aqui a reta, que vai conter a interseção. Ela nem precisa de ter o mesmo tamanho, não tem problema isso, né? Vou colocar aqui a interseção B. Esse intervalo aqui é este. Tá? E aí, o que, que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar todo o elemento que pertence aos dois ao mesmo tempo. E eles estão aqui, ó. Ó. Vai aqui do 2. Vou até colocar aqui, ó, no inicinho do 2. Vai do 2 até o 3. Vai do 2 até o 3, ó. Então, todos esses elementos aqui, ó, eles pertencem à interseção, porque eles pertencem aos dois ao mesmo tempo. Agora, o que, que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para os extremos, tá? As bolinhas. Isso. O 2, ele é um número que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo? Não. Ele pertence ao conjunto A, mas olha, a bolinha dele está aberta no conjunto B, então ele não pertence ao conjunto B. Como ele não pertence a um dos dois, ele não pode pertencer à interseção. A gente vai colocar bolinha aberta nele, tá? Bolinha aberta nele. E o 3 também tem a mesma linha de raciocínio, olha só. O 3 pertence ao conjunto B, porque está aqui entre o 2 e o 9, mas ele está com bolinha aberta no conjunto A, então ele não pertence, ele não pode pertencer à interseção, tá? Tirando as minhas barrinhas amigas aqui, não vou nem apagar elas não, que eu vou usar elas agora. Só um minutinho, pessoal. É muito difícil. Vamos lá. 2 aqui. 3 aqui. Então, como é que a gente vai escrever esse intervalo usando a notação de propriedade? Deixa eu copiar uma aqui, para não ter que ficar copiando esses símbolos toda hora. Usando a notação de propriedade, a gente vai falar que A união B é igual X pertence a R, tal que
Nossa. Deixa eu ver se eu colocar esse celular no modo avião aqui. Se eles pior que se eu colocar no modo avião, não posso colocar. Posso, sim. Modo avião. Pronto. Pronto. Aí ninguém me incomoda mais. Vamos lá, então. A interseção B é igual a x pertence a R tal que esse 2 ele é menor do que x. Então, tenho 2 menor que x. E esse x é menor do que 3. Hein? Se a gente quisesse usar a forma de colchetes, a gente faria o quê? Aberto em 2, aberto em 3. Show de bola? Sim. Beleza. Não, ó, eu achei que eu não poderia colocar no modo avião porque eu estou usando ele como câmera, mas eu estou usando cabo, né? USB aqui. Aí funciona. Vou colocar aqui embaixo. Beleza. Tá aqui. E agora a gente vai fazer a diferença de A e B, ó. A diferença entre A e B. Quando a gente pensa na diferença, a gente arruma confusão na cabeça da gente, é tão estranho, porque é uma coisa tão simples, mas a gente confunde tanto, porque muitas vezes na matemática, isso acontece comigo, isso deve acontecer com vocês também, a nossa cabeça pensa assim, se isso aqui tá simples, é porque tá errado. Mas não é, é muito simples a diferença. Quando a gente pensa na diferença, a gente tem que pensar tudo que tem no primeiro, mas que não tem no segundo. Então eu vou pegar todo o elemento que pertence só ao conjunto A, tá? Olha só que fácil. Vamos criar aqui uma reta para pegar esses elementos, para plotar esses elementos aqui na reta. Então, vou colocar essa reta aqui. Pronto. Essa reta vai chamar A menos B. Certo? A menos B. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero todo elemento que só pertence ao conjunto A. Vou pegar minha barrinha amiga aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Vou colocar até aqui, assim, ó. Olha só, esse pedaço todo aqui, ó, só pertence ao conjunto A. Não é verdade? Esse pedaço que vai daqui até aqui só pertence ao conjunto A. Então, eu vou marcar esse pedaço aqui, que só pertence ao conjunto A. Nesse caso, incluindo o 2? É aí que nós vamos avaliar agora. A resposta é sim, mas nós vamos avaliar agora juntos aqui por que é esse sim, tá? Então vamos lá, ó. O 1 pertence ao conjunto A. E como ele pertence só ao A, ele é bolinha fechada para ele aqui. O 2, ele pertence ao A? Sim, ele pertence ao A porque ele vai de 1, o A vai de 1 até 3. Como o 2 está ali no meio, ele pertence ao conjunto A. Ele pertence ao conjunto B? Não, porque ele está com a bolinha aberta no conjunto B. Então, se ele pertence só ao A, ele fica com a bolinha fechada aqui para mim também. Né? E aí, eu vou ter o meu intervalo que vai de 1 até 2, incluindo o 1 e o 2. O 1 e o 2. Vamos representar usando a propriedade? Vamos lá, vamos pegar aqui uma representação usando a propriedade.
Vamos trabalhar aqui. A gente quer o intervalo A menos B. Intervalo de todo elemento X pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o 1 é menor ou igual a X e o X é menor ou igual a 2. Se a gente quiser representar na forma de colchete, como que a gente faz? Colchete fechado para o 1, colchete fechado para o 2. Beleza, pessoal? Eu uso o Irium. De vez em quando ele aparece aqui no propagandazinha dele aqui. Ok, pessoal? Então isso aqui bem tranquilo de fazer. Alguma dúvida? Acho que ninguém Mas tem ele é dúvida, tranquilo não. de fazer, mas ele é o início, né? Do que a Professor, gente você pode precisa. voltar rapidinho lá para aquela A menos B? Posso, claro. Aqui. Pois não. E o 3 até 9, não conta? O 3 até 9 pertence só ao B. Quando eu estou falando A menos B, eu quero só os que tem no A. Ah, tá, entendi agora. Entendeu? Eu tava só eliminando a interseção. Não, não. Aí, se a gente quisesse fazer isso, a gente escreveria assim, ó. Eu quero. Poderia escrever assim, Menos a ó. interseção, né? A união B. A união B menos a interseção B. Aí sim, se a gente fizesse isso aqui, a gente pegaria a união que está aqui, ó, a união está aqui embaixo, ó, a união inteira, e tiraria da união a interseção. Então a gente tiraria do 2, que está até marcadinho aqui, ó, do 2 até o 3. Então ficaria dois conjuntos separados, disjuntos que a gente diz, sem interseção.